Salve, rapaziada. Esse vídeo aqui vai ser uma continuação do Reels que eu fiz reharmonizando a música Peaches do Justin Bieber. Aqui eu vou dar uma explicada pra vocês qual que foi o meu processo para chegar na reharmonização que eu fiz, para que vocês possam usar esse tipo de pensamento nas suas composições e nas suas reharmonizações também. Então vamos lá. Primeira coisa que eu queria falar é que isso aqui é só uma das maneiras de fazer. Você não precisa fazer sempre desse jeito, eu não faço sempre desse jeito. Isso aqui é só a maneira que eu resolvi fazer essa reharmonização especificamente. Tendo dito isso, vamos dar uma analisada na harmonia original da música para entender exatamente o que está acontecendo aqui. Vamos ouvir aqui no meu Reels, dar uma olhada. I got my peaches out in Georgia, yeah shit. I got my weed from California, that's that shit. I took my teacup to the north, yeah, that's bitch. I got my library from the source, yeah, that's it. Bom, então de cara aqui já dá para perceber que a gente tem uma progressão bem simples, que é em Dó maior, saindo do quarto grau e descendo cada um dos graus até chegar no primeiro grau. Então, seria quarto grau com sétima maior, indo para o terceiro grau com sétima menor, indo para o segundo grau com sétima menor e finalizando aqui no nosso primeiro grau com sétima maior. Bom, beleza. Então, essa aqui é a nossa harmonia original. Vamos falar como que eu fiz a minha harmonia agora. Bom, para mim o primeiro passo foi estabelecer uma série de sonoridades que eu queria seguir na minha harmonização. A primeira delas foi uma linha de baixo ascendente para os graus conjuntos. O que isso quer dizer? Uma linha de baixo ascendente é uma linha de baixo que vai subindo, literalmente, do grave para o agudo. A linha de baixo original da música segue isso aqui, que é Fá, Mi, Ré, Dó. Eu queria que a minha linha de baixo subisse, então fizesse esse movimento aqui. E uma linha de baixo para os graus conjuntos significa que ela vai estar sempre andando para o movimento de segunda menor ou segunda maior. Eu nunca vou ter um salto na minha linha de baixo. A segunda sonoridade que eu quis seguir era de não sair dos campos harmônicos de Dó maior e de Dó menor. Usar essas duas tonalidades paralelas para estabelecer minha harmonia. Tonalidades paralelas são tonalidades que têm a mesma tônica, então no caso Dó para as duas, mas que uma é menor e outra é maior. Então aqui sempre seguindo Dó maior ou Dó menor, buscando usar os dois campos harmônicos. E a minha última regrinha aqui seria que eu tinha que acabar em Dó maior também, que nem na harmonia original. Então ok, estabelecendo essas regras, essas sonoridades que a gente quer seguir, a gente pode de fato começar a escolher os acordes que a gente vai usar na nossa harmonia nova. O primeiro acorde que eu escolhi aqui, eu usei uma ferramenta chamada substituição por função, que é o seguinte, é você pegar aqui o seu acorde original e você substituir ele por algum outro acorde que cumpre a mesma função harmônica dele. Aqui o nosso primeiro acorde é um acorde de quarto grau, que é um acorde de função subdominante. Então eu posso escolher qualquer acorde de função subdominante, tanto do campo harmônico de Dó maior, quanto do campo harmônico de Dó menor, nesse caso, para preencher o espaço que esse acorde estava preenchendo originalmente. A gente tem muitas possibilidades dentro desses dois campos harmônicos. Então, o que a gente vai ter que prestar atenção aqui para a gente escolher o nosso primeiro acorde? A gente vai ter que prestar atenção não só em qual função que esse acorde está servindo, que nesse caso, obviamente, a gente vai estar pensando nas subdominantes desses dois campos harmônicos, mas também em como que a melodia vai se relacionar com esse acorde. Quando a melodia está em cima das notas estruturais de um acorde, as notas estruturais sendo tônica, terça, quinta e sétima, ela vai ter um caráter menos denso, ela vai ter um caráter mais conciso em cima da nossa harmonia. Enquanto que quando a melodia está em cima das tensões da harmonia, a gente vai tender a ter um caráter mais denso. Então, de todos os acordes que eu podia escolher, eu optei aqui por Ré menor com sétima. Aqui eu acho que a gente tem um balanço legal entre notas estruturais e notas da tensão. Aqui a gente tem o Ré sendo tocado, que é a nona desse acorde, enquanto que as outras notas aqui a gente tem só notas estruturais, que são a sétima, nesse Dó aqui, e aqui a gente tem a quinta sendo tocada também, no Lá. Agora, aqui eu optei por colocar outro acorde aqui em cima desse Ré repetido aqui. Por que eu fiz isso? Porque na minha opinião, isso é opinião pessoal, quando você está repetindo a tônica na melodia, eu acho que você perde um pouco da coloração que você poderia ter. Então, eu optei aqui por usar o Mi bemol com sétima maior, que vai transformar esse Ré aqui na melodia na sétima maior da harmonia, aqui nesse caso. Mi bemol sendo aqui do nosso campo harmônico de Dó menor. E seguindo a nossa regrinha que a gente tinha estabelecido antes, que é a linha de baixo ascendente sempre, por graus conjuntos. Aqui a gente tem um movimento de meio tom na linha de baixo.
Aqui, algo interessante que a gente pode notar também é que eu mudei o ritmo harmônico da progressão. O ritmo harmônico é o ritmo no qual os acordes vão estar acontecendo. Aqui, originalmente, a gente tem um acorde para o compasso. Ó, um acorde para o compasso. Aqui, eu resolvi colocar 2 acordes para o compasso, o que já dá uma mudada interessante aqui na nossa harmonia. Bom, ok, aqui no nosso próximo acorde, vamos considerar as opções que a gente tem. Lembrando que a gente está sempre andando por graus conjuntos aqui com a nossa linha de baixo. Então, a gente pode usar um acorde que tem o baixo no Mi ou um acorde que tem o baixo no Fá, para seguir a nossa regrinha dos graus conjuntos. Então, com isso em mente, eu coloquei aqui um acorde de Fá com sétima maior, com baixo em Mi. Por que eu escolhi isso aqui? Porque aqui, as notas da melodia, olha o que elas estão tocando. Elas estão em cima das notas perfeitamente de Fá maior aqui. Elas estão tocando a sétima maior no Mi, estão tocando a quinta justa no Dó e estão tocando também a terça maior aqui nesse Lá. Agora, por que eu resolvi colocar o Mi aqui no baixo? Porque o Mi ele está dando uma movimentação cromática aqui na linha de baixo, o que é uma movimentação bem específica aqui, que vai um pouco além até da regrinha que a gente tinha estabelecido antes, que é por graus conjuntos. A linha de baixo cromática é bem interessante. E eu resolvi seguir esse padrão aqui no próximo acorde também, que é onde eu coloquei aqui esse Fá menor com sétima. Beleza. Aqui, esse movimento é bem interessante, esse movimento de Fá maior com baixo em Mi para Fá menor, não só pelo movimento cromático do baixo, mas também pela troca de qualidade desse acorde. Isso aqui é uma movimentação bem interessante, esse quarto grau maior indo para o quarto grau menor. Dá uma coloração bem interessante para a gente aqui. Beleza, e aqui de novo eu resolvi mudar mais um pouco o ritmo harmônico da nossa progressão, colocando mais um acorde aqui, o acorde de Sol menor com sétima. Por que eu resolvi colocar mais um acorde aqui? Porque aqui, se eu deixasse o acorde de Fá menor, a gente ia ter uma 13ª maior em cima do acorde de Fá menor com sétima. O que dá uma sonoridade interessante, mas eu achava que era muito denso para esse contexto. Eu achava que não ia soar bem. A 13ª forma um trítono com a terça do acorde. Vamos dar uma olhada aqui. O que de fato é uma sonoridade interessante, só que eu achei ela muito densa para esse momento. Eu achei que não cabia nesse momento usar essa sonoridade. Eu fiz uma escolha estética aqui, priorizando fazer com que a melodia ficasse nas notas estruturais dos acordes, para fugir um pouco dessa densidade, dessa dissonância que a 13ª em cima do acorde menor gera. Seguindo aqui, eu continuei o mesmo processo, graus conjuntos aqui. Aqui vocês podem ver que a partir do Sol eu abandonei a linha cromática, né? Agora eu estou só seguindo a regrinha dos graus conjuntos. Aqui a gente tem um movimento de segunda maior. Aqui de novo, a gente vai ter um movimento de segunda maior. Eu escolhi aqui um Lá menor com sétima, que é do campo harmônico de Dó maior. Agora, esses dois acordes anteriores a gente estava em Dó menor, aqui a gente está em Dó maior de novo, nesse sexto grau menor. E aqui foi o mesmo processo. Olhei aqui na harmonia, a gente está ficando a maior parte do tempo aqui nesse Dó aqui, que seria a terça desse sexto grau aqui. Aqui a gente tem a quinta também, tem uma notinha de passagem aqui, que seria uma 11ª, sem problema algum. Seguindo aqui, eu coloquei um acorde de Si bemol com sétima maior, que é do campo harmônico de Dó menor. Porque aqui na melodia a gente está priorizando bastante essa terça maior do acorde, que eu acho que dá uma coloração interessante aqui. Mas eu poderia ter escolhido aqui também um acorde de Si meio diminuto, que é do campo harmônico de Dó maior, que ia ter servido ok também. Do jeito que está na minha reharmonização, com o Si bemol com sétima maior, a gente tem essa sonoridade aqui. Se eu tivesse optado pelo Si meio diminuto, a gente ia ter essa sonoridade.
que também funciona. Bom, beleza, e seguindo aqui no nosso último acorde, eu usei aqui o Dó maior, só que com sexta e nona. Por que eu optei aqui pelo acorde de Dó 6/9 e não pelo acorde de Dó com sétima maior, como eles fazem na harmonização original? Porque a nossa melodia aqui está na fundamental do acorde. E quando você toca a tônica na melodia em cima de um acorde com sétima maior, você vai ter um efeito que às vezes pode ser esquisito, que dependendo de onde você toca é uma segunda menor ou uma nona menor. Vamos dar uma olhada nisso. Aqui o acorde de Dó com sétima maior com a tônica na melodia. A gente tem aqui esse choque de segunda menor entre a sétima maior e a tônica. E se a gente fosse tocar a tônica uma oitava acima, a gente ia ter um intervalo bem dissonante, que é a nona menor. Agora, se você prioriza o acorde com sexta e nona no lugar do acorde com sétima maior, quando você está com a sua tônica na melodia, você vai ter uma sonoridade muito mais limpa, que é quase a mesma coisa que a sonoridade com sétima maior. Vamos dar uma olhada. Na minha harmonização, o voicing que eu usei especificamente foi esse. Bom, beleza. E aqui eu queria falar do primeiro acorde da minha harmonização, na verdade, porque aqui a harmonia original começa aqui nesse NC, que é no chord, ou sem acorde, que é uma pausa na harmonia. Só que a minha harmonização começa aqui nesse Ré. Por que eu coloquei esse Ré com sétima diminuta aqui? Porque quando você precede um acorde com um diminuto, com a mesma tônica que esse acorde, você gera um movimento interessante das vozes internas e você gera um período bem curtinho de tensão que te joga na sua progressão, que te proporciona esse movimento pequeno de tensão e resolução na sua progressão, já de cara assim. Então o efeito que isso gera é isso aqui. Você tem essas duas vozes de cima aqui subindo. Esse Lá bemol subindo para esse Lá, esse Dó bemol subindo para esse Dó. Então essa é a explicação completa da minha reharmonização. Agora, a gente poderia ter escolhido acordes bem mais dissonantes, bem mais além disso aqui. A gente poderia ter escolhido acordes menos dissonantes também. Isso aqui, galera, é só uma maneira de fazer uma reharmonização. Nem eu uso essa mesma maneira sempre. Eu, na verdade, pensei desse jeito para esse vídeo especificamente. Então, rapaziada, se eu tivesse que escolher algumas poucas coisas para vocês levarem desse vídeo para a vida de vocês, assim, elas seriam duas. A primeira delas é: presta atenção em como que o acorde que você tá escolhendo se relaciona com a melodia que você está tocando em cima desse acorde. Isso é muito importante. Se a sua melodia está ficando em cima das notas estruturais do acorde, principalmente em cima da tônica, da terça ou da quinta, você vai ter uma sonoridade um pouco mais concisa, um pouco mais pé no chão. Se a sua melodia descreve majoritariamente as tensões de um determinado acorde, você vai acabar com uma sonoridade bem mais densa do que você teria se você estivesse usando as notas estruturais. E a outra coisa é presta atenção no campo harmônico que você está usando, porque isso também é a maneira que os acordes vão se relacionar entre eles. Se você pega acordes de tonalidades mais próximas ou de tonalidades paralelas ou dos relativos de um determinado campo harmônico, você vai ter uma sonoridade mais amena, mais concisa, mais pé no chão. Agora, se você sai pegando acorde de vários lugares, você vai acabar tendo uma coisa mais densa. E a terceira coisa é, se atente à estética que você está buscando, porque nem sempre uma sonoridade contida é o que você quer e nem sempre uma sonoridade dissonante é o que você quer. Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. É a primeira vez que eu estou fazendo isso. E quem puder compartilha aí, quem não me conhece ainda, por favor, me segue aí no Instagram, que eu estou dando essas diquinhas de harmonia quase semanalmente aí. E é isso, galera. Obrigado a todos que assistiram, que chegaram aqui. E um abraço.